Fala jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta Podcast, podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. Jovem, episódio número 40, nessa caminhada aí com muito conteúdo sobre fruticultura, quase completando o ano, falta pouco jovem. Mas hoje, episódio 40, vamos começar assunto novo. Na verdade já dei uma palhinha no episódio anterior, falei um pouco do adubo caro e que a gente tem de fazer, né? Então, se você ainda não escutou, recomendo que faça lá e compartilhe com os coleguinhas. Nós vamos começar o assunto de adubação de frutífera, jovem. Nós já viemos todo num planejamento, já falamos de alguns pontos de manejo, da implantação, falamos muito bem de poda, né? Nós já começamos a temporada de poda ali desde fevereiro, já com as podas de limpeza, e agora que vai avançando outono, inverno e primavera, as outras modalidades de poda. Então, nessa safra, ninguém tem desculpa para falar que não sabe podar as plantinhas, porque os episódios já estão todos aí. E, seguindo essa ideia de passar o conteúdo um pouco antes do que eles aconteçam no dia a dia do campo, vamos iniciar a parte de nutrição e adubação de frutíferos. Como eu já falei no episódio de práticas de outono, também fica a recomendação para escutar lá. É o momento ideal agora para coletarmos as análises de solo, iniciar os processos de correção, caso ainda necessite, e fazer todo o planejamento de adubação para essa safra. Então, para que nós consigamos fazer esse planejamento, nós precisamos entender um pouco sobre os processos de adubação. E a ideia hoje é iniciar as bases para adubação de frutíferas. Ok, jovem? Então, para começar, nós vamos conceituar o que é nutrição, o que é adubação e o que é fertilização. São conceitos dependentes um do outro e que no dia a dia muitos técnicos, produtores misturam isso aí como se fosse tudo uma coisa só. E para nós fazermos um bom planejamento, os conceitos têm que estar bem definidos para que nós consigamos utilizar o máximo dos recursos que nós temos. Então vamos começar pelo primeiro, que é a nutrição. A nutrição, ela fala para nós o quê? Qual é a exigência da planta em relação a nutrientes? O que a planta precisa para que ela sobreviva? O estágio basal dela, o mínimo necessário para que ela sobreviva e cumpra sua missão na Terra, que é deixar algum descendente. A nutrição traz isso para nós. E que informações que eu vou tirar da nutrição? O que eu preciso saber? Quais são os elementos essenciais que a planta precisa, que aí nós vamos ter carbono, hidrogênio e oxigênio, que é 90%, 95% da planta é composta por esses três elementos, a base da vida, e os outros elementos que são nosso alvo mais na questão de nutrição, que são os macronutrientes e os micronutrientes. Qual a diferença de macro e micro, jovem? Só a quantidade que eles são demandados. Então eu tenho nutrientes que eles são demandados em grandes quantidades e eu tenho nutrientes que estão demandados em pequenas quantidades. Tem algum mais importante que o outro? Não, de forma alguma não tem. O conceito para falarmos que um elemento é nutriente tem a ver com essa questão de essencialidade. Sem ele, a planta não consegue completar seu ciclo vital. Quais são esses nutrientes? Já dei a palhinha dos nutrientes mais consumidos, né? Que é carbono, hidrogênio e oxigênio, que basicamente vem da água e do gás carbônico. Os macronutrientes, que é o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, que são mais demandados pela planta. E os micronutrientes, que são os elementos metálicos, ferro, cobre, manganês, zinco, boro, cloro, molibdênio e níquel, ok? Então, eles são todos muito importantes. E, a princípio, eles são obtidos via solo. Naturalmente, eles vêm pelo solo. Hoje nós sabemos que já podemos fazer via doação foliar. Então, essa é a informação que a nutrição vai passar pra gente. Mas acredito que já gerou uma dúvida na sua cabeça, jovem. Mas tá tudo bem, isso aí a gente sabe. A planta precisa desses nutrientes. Mas é só isso a nutrição? Na verdade, não. A nutrição vai falar pra gente a exigência da espécie. Então, eu, Pedro, tenho uma exigência nutricional parecida com a sua, jovem. Só que eu vou demandar esses nutrientes de forma diferente que a sua. Nas plantas acontece o mesmo. Então, o que nós temos de levar em conta para definir a nutrição? Então, qual é a espécie que eu estou utilizando? No caso nosso da fruticultura, a combinação copa-porta enxerto, isso vai mudar, ou a origem do material propagativo, e as condições endófico-climáticas. Isso vai nortear a nutrição da planta. Como essa planta vai estar consumindo, vai estar demandando esses nutrientes. E aí eu tenho que conhecer ela, ok? E essa demanda vai mudar. Tem plantas que têm capacidade e necessidade de absorver nutrientes em maior ou menor quantidade em relação a outra. Mas isso fica para o episódio da semana
semana que vem, no qual eu vou falar um pouco dos nutrientes de uma forma geral e das suas funções na planta, porque nós devemos trabalhar bem eles. E já dando um spoiler, é importante lembrar que o equilíbrio nutricional, o equilíbrio da nutrição, do fornecimento desses nutrientes é importantíssimo para que nós tenhamos frutos de qualidade. O segundo conceito, já é o conceito da adubação. O que é adubar? Adubar, diferente da nutrição, que é o que a planta precisa, adubar é o que? Eu vou pegar o que a planta precisa, vou equilibrar isso da forma que a espécie precisa mais e vou colocar um a mais para que ela tenha um superávit de produção. Então, para que ela produza mais do que 2 frutinhos, 2 sementes viáveis. Nós, como produtores e técnicos, queremos ter uma produção muito maior, aproveitar toda a capacidade produtiva da planta. Então, na adubação, eu vou definir a dose e a quantidade desse nutriente que eu vou colocar. Posso definir também já a fonte dele também. Tem várias fontes, nós vamos falar um pouco disso mais pra frente, tá? Mas esse é o momento. Então, a nutrição me falou isso, a planta precisa disso. Para que ela produza mais, eu preciso adicionar mais isso. E aí, como eu equilibrar? Quais os momentos de fazer isso aí? Então, a adubação tem muito a ver com a quantidade. Se nós fizermos uma analogia com a nutricionista, né? Então, quem já fez e vai fazer um exame que vai ver o quanto você precisa só para viver, para ficar quietão. Depois ela vai fazer um questionário para ver qual que é o teu gasto, quanto você vai gastar para você seguir tua vida normal. E ela vai te passar uma recomendação de como fazer. Então, primeiro ela vê o que você precisa, depois com base no que você espera, no nosso caso a produção, quanto mais tem de pôr de energia, e aí ela vai te dar algumas orientações de como fazer isso, que aí seria a fertilização, de como consumir e de como adquirir esses nutrientes. A nutrição é o que eu preciso, a adubação é a quantidade e a fonte que eu vou utilizar, e a fertilização é como isso vai chegar na planta. Eu vou fazer via fertilização, se vai ser um adubo foliar, se vai ser um adubo via solo, qual a frequência desse fornecimento, ok? É muito importante, parece que é tudo igual, quando a gente fala em adubação, a gente bota tudo mesmo no balaio, só que são momentos de planejamento diferentes. É importante que a nutrição a gente já saiba antes, a adubação também, e a fertilização nós fazemos um planejamento de como executá-lo, e ao longo da safra nós vamos modificando isso aí. Está um período muito seco, não tenho como viabilizar a adubação via solo, mas se eu fizer foliar, será que funciona? Será que não? Então, a fertilização vai estar trabalhando essas questões, ok, jovem? Então, esses conceitos, essa diferenciação de nutrição, adubação e fertilização é muito importante para ficar na nossa cabeça. Então, voltando para a nossa analogia da nutricionista, ela descobriu quanto eu preciso, segundo as minhas características, qual que é a minha nutrição mínima, com base no que eu faço, na minha produção, quanto mais eu tenho de comer e quais são as quantidades, e a partir disso ela vai determinar a frequência que eu tenho de ingerir cada tipo de nutriente e a forma. Muito melhor eu adquirir gordura por uma fritura do que por uma oleaginosa, não é? Mas qual que é o melhor método? Então, a fertilização vai falar isso pra gente. Isso vai mudar muito. Qual que é mais eficiente? A ideia é essa, jovem. A gente começar entendendo isso aí. Peço que vocês escutem o podcast mais de uma vez se precisar. Qualquer dúvida, você já sabe. Pode entrar em contato no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Facebook ou via e-mail. Ou também participar da nossa comunidade da fruticultura. Nós temos um grupo, tanto no Telegram como no WhatsApp. Sempre que é possível, eu coloco algum material interessante lá e é aberto a todos os participantes a trazerem dúvidas ou agregar conteúdo dessa forma, ok? E de quebra, você colabora com os outros. Beleza, jovem? Então é isso aí, um abraço, até semana que vem.